Diogo, qual que é o trabalho? Agora, claro que a prioridade é de resgate a essas vítimas, do pré-atendimento e do atendimento de emergência mesmo, em casos como esse, que geralmente são vítimas que ficam feridas com ali uma gravidade maior. Qual que é o trabalho a partir de agora que o CENIPA tem numa investigação de um acidente como esse? Muito triste saber, 2 mortes, espero que pare aí e que as pessoas se recuperem bem. Agora o CENIPA vai fazer uma investigação muito apurada, porque esse avião é um avião certificado, devidamente registrado. Vale só uma pequena correção, Dani, esse avião comporta 8 pessoas, entre pilotos e passageiros. Se forem 2 pilotos, são 6 passageiros. Se for um piloto, que esse avião pode ser operado por um piloto, ele é certificado para tal, aí leva 7 passageiros, um deles no assento do copiloto. Então, não sei se havia 2 ou 1 aí. Pela descrição rápida, parece que um só. Mas agora o CENIPA vai fazer a investigação, provavelmente iniciando hoje ainda, coletando todos os materiais, logicamente, depois de garantido o resgate das pessoas. Aí ele começa a buscar os materiais. Não tem a caixa preta com aquela sofisticação das caixas pretas dos aviões maiores, mas consegue apurar muitas informações, como posição de flap, vai examinar a pista para ver em que ponto que ele tocou, se era no pouso mesmo, como parece, vai conseguir fazer medições da velocidade que ele estava, muitos instrumentos deixam marcadas as informações numa hora do impacto, então ele vai conseguir fazer uma apuração muito intensa, inclusive estudando como foi a atividade do piloto, pelo menos na semana anterior, para ver se havia estresse, qualquer outra coisa assim. É muito profunda. Essa investigação tem um primeiro relatório que vai sair daqui a uns 30 dias, mais ou menos, dando uma base genérica do que possa ter sido os fatores contribuintes, e daqui a 1 ou 2 anos, talvez até um pouco mais, sai o relatório final muito detalhado e com recomendações para evitar que um acidente como esse se repita. Pois é, Diogo, então trazendo essas informações esclarecedoras, porque uma investigação de um acidente como esse, um acidente envolvendo qualquer tipo de aeronave, seja de pequeno, médio ou grande porte, é uma investigação que requer critérios ali muito rigorosos. Olha essa informação que o Diogo trouxe para a gente de que eles vão fazer um estudo de 1 semana anterior, inclusive ao acidente, para saber como é que estava esse piloto. Infelizmente, a gente traz esta confirmação de que o piloto está entre as vítimas que perderam a vida. Então, 2 pessoas morreram neste acidente até agora, a confirmação. 8 pessoas feridas, 5 estavam na aeronave, 3 estavam na pista de skate, que foi atingida pela aeronave. Entre essas pessoas feridas, uma criança. Então, a gente tinha criança no interior da aeronave, provavelmente no transporte de uma família. Essa é uma informação preliminar, tá, gente? Ainda não temos a confirmação. E o que nós recebemos aqui também, Diogo, é que essa aeronave não tinha ainda, provavelmente, a liberação, a autorização para fazer o táxi aéreo. Esse é um agravante também para a investigação, né? Isso entra na investigação, mas é importante a gente separar em 2 pontos, Dani, que são, assim, cruciais para as pessoas compreenderem o que é essa investigação da aviação. Vai ter uma investigação policial, até porque houve vítimas na rua também. Essa investigação policial, que a gente chama comum aqui no chão, ela se preocupa em buscar os culpados, responsabilizá-los criminal e, eventualmente, financeiramente, pelo que aconteceu. A investigação da aeronáutica não busca culpados, ela busca todas as possíveis causas, mas todas, desde pássaro que tenha passado na pista, ou qualquer outra coisa, um buraco que houvesse, um conjunto de coisas, para, com todo esse conjunto, prevenir que o acidente se repita. A investigação da aeronáutica só tem essa preocupação, prevenir que se repita o acidente. E é muito interessante porque justamente isso faz a aviação ficar muito segura. Quando a gente simplesmente busca um culpado, põe ele na cadeia e fecha o livro, a gente não deu o tratamento devido para evitar a repetição, a não ser o fato de pessoas falarem, opa, se eu fizer algo errado eu posso ser preso. Mas quando se analisa com todos os detalhes,
desde, como eu disse, o estresse eventual de um piloto, se faz recomendações para dormirem melhor, trabalharem menos horas e uma série de coisas assim. Isso é muito importante. E se me permitir, mais uma coisa que também vale comentar aqui. De fato, esse avião não é registrado para táxi aéreo. Isso não quer dizer que, tecnicamente, ele não pudesse levar passageiros. É uma questão muito mais burocrática, talvez possa se dizer assim. Quando o avião está sendo usado para táxi aéreo, ele precisa ter 2 pilotos e precisa ter uma forma de treinamento específica. Se ele é de táxi aéreo, não pode ser usado privativamente. E se ele é um avião de uso privado, ele não pode ser usado como táxi aéreo. Mas pense o seguinte, se esse piloto aí pode levar toda a sua família no avião cheio, em segurança, em princípio, o fato dele estar sendo usado para táxi aéreo seria irregular, mas não força a dizer que seria com mais perigo, porque ele pode levar a família ou pode levar desconhecidos também da mesma maneira. Não sei se eu me fiz compreender nessa diferença entre táxi aéreo e voo privado. Não, deu sim, porque o táxi aéreo, só para quem está chegando agora, você que está nos acompanhando, 11 horas e 22 minutos. Bom dia para você que está chegando aqui no Primeiro Impacto. Estamos acompanhando a cobertura de uma tragédia, uma aeronave que acabou caindo no litoral norte de São Paulo, na cidade de Ubatuba. 2 pessoas perderam a vida, 8 vítimas, entre elas 5 que estavam na aeronave, 3 adultos e 2 crianças e 3 pessoas que passavam na pista de skate, que fica bem ao lado onde tudo aconteceu. Às 10 horas e 58 minutos foram confirmados 2 óbitos, um deles, infelizmente, do piloto desta aeronave, uma aeronave de pequeno porte com capacidade para 7 passageiros. O que o Diogo trouxe aqui para a gente é uma informação importante, traduzindo para você que está em casa, que também às vezes não entende como é que funciona. O táxi aéreo, geralmente o piloto, ele está dentro de uma contratação comercial. Então é um equipamento, é uma aeronave que foi contratada para fazer aquele serviço de deslocamento. Se nós estamos diante de uma aeronave particular, o piloto, se ele era o dono da aeronave ou não, ele tinha ali a liberdade de fazer esse transporte das pessoas dentro da capacidade da aeronave, e isso não entra provavelmente como um táxi aéreo, é um transporte particular de pessoas. Mas independente dessa investigação que é feita a partir de agora pelo órgão responsável por acidentes aéreos, que é a CENIPA, a polícia também entra agora no jogo. A gente tem, antes de eu chamar o Mauro Dias, que está com a gente aqui no estúdio, eu quero mostrar uma imagem nova que chegou aqui pra gente, tá? O resgate de uma criança. Olha o momento em que ela foi retirada ali também, ó. Essa imagem aproximada. A gente tem um momento em que muitas pessoas estavam no local e aí essa criança é retirada ali por um socorrista, acredito eu, e é levada às pressas para uma ambulância que já estava posicionada ali no local para prestar esse atendimento de urgência a essas vítimas. Essa criança foi levada para um hospital da região. Nós estamos levantando as informações. Daqui a pouco nós teremos equipes, inclusive, posicionadas não só na praia, mas também nos hospitais para onde essas pessoas foram levadas. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.